Olá pessoal do canal Território Obscuro. Moro em Recife, Pernambuco, e tenho vários relatos de lobisomens que minha avó contava para nós, e vi que realmente são histórias verídicas, pois minha avó nunca foi uma mulher de mentira, e gostava quando ela contava para nós as histórias. Teve um fato que ela contou que em um momento da vida dela, a mãe dela adoeceu e precisou ficar internada naquela época por uns dias no hospital. Elas eram de Cachoeirinha, no interior aqui de Pernambuco. E nesse tempo que a mãe ficou internada, ela, com mais ou menos uns 10 anos de idade, e mais uma irmã de 4 anos, ficaram em casa. Para quem entende, essas crianças do interior são bem dotadas de afazeres domésticos. Elas davam conta de tudo. Enfim, minha mãe tomava conta da irmãzinha e da casa de tábua que elas moravam. Era muito humilde, pois com a morte do pai dela, eles ficaram em uma situação muito ruim financeiramente. Ela fala que durante o dia ela ia na casa de pessoas conhecidas, inclusive uma madrinha dela, pegar alimentos para comer, pois não tinha nada em casa. Algumas pessoas ajudavam, mas à noite ela tinha que voltar para casa. E ela dizia que o medo era tanto de voltar para casa, pois elas ficaram sendo perseguidas por um lobisomem, que segundo ela, toda noite a rodeava a casa tentando entrar. Creio eu que ele sabia que elas estavam ficando sozinhas em casa, era certeza. Também acho que era um conhecido. Ela dizia que se entrava em casa, trancava-se e ficava ali quietinha, sentadinha no canto. A irmã era muito nova, dormia, não percebia nada, mas ela disse que não conseguia dormir. Disse que via quando ele chegava, ficava rodeando, arranhando. Ela disse que ele parece que grunhia, imitava cachorro novo. Também disse que ele nunca entrou dentro da casa, mas também porque ele nunca quis, porque ali era feito de madeiras muito fracas. E foram se passando muitos dias e a mãe no hospital, e ela recebendo essas visitas do lobisomem toda noite. Ela dizia que foram momentos de terror que passaram. A minha avó já faleceu no ano de 2017, e a gente percebia que ela era bem traumatizada na questão de lobisomem, porque ela tinha vários relatos, várias histórias. Vou contar aqui para vocês mais uma história de lobisomem que aconteceu em nossa família, mas dessa vez aconteceu com o meu primo. Uma história mais recente. Bom, tinha um primo meu que hoje ele já não está mais no nosso meio, infelizmente faleceu, mas naquela época ele passou por uma experiência com lobisomem, e eu vou relatar aqui para vocês. Esse meu primo andou fazendo algo errado aqui em Recife e precisou ser tirado do local que morava para que não viessem a fazer mal a ele. O pai dele comprou um sítio muito longe na cidade de Altinho, interior aqui de Pernambuco. Não sei se algum de vocês conhece, mas lá é um lugar distante. Meu tio, nessa época, arrumou esse lugar, pois para chegar lá só se você fosse levado por alguém que conhecia. Não tinha jeito de achar esse lugar se não fosse através de quem já conhecia aquela região. Esse meu primo gostava muito de mato, gostava de passear por lá. Sempre foi muito adepto a tipo de cidade do interior. Então ele arrumou umas amizades por lá. E de noite meu primo relatou que era uma zoada. Ele criava um cachorro, e o cachorro a noite toda rodeava a casa na maior aflição do mundo. E meu primo percebeu que tinha algo estranho naquelas visitações à noite. E ele comentou com um amigo que ele fez por lá, falando que
toda noite havia uma zoada muito grande ali e ele não sabia o que era. Esse amigo do meu primo disse a ele: olha, é lobisomem que está vindo te visitar. E meu primo respondeu: tu tá doido? Não existe essas coisas de lobisomem. Isso não existe não, é mentira. E esse amigo então disse: você ainda vai ver. Você vai acreditar no que eu tô te dizendo. Passou alguns dias e esse amigo do meu primo chegou lá no final de tarde. Chamou meu primo e disse: olha, vou te apresentar uma pessoa. Quero que você a conheça. Meu primo questionou: mas quem é? Bom, vamos lá comigo que lá você vai conhecer. E ele respondeu: então vamos. Meu primo sempre gostava de andar com uma faca. Esse pessoal do interior gosta muito de andar com faca na cintura. Foram-se embora. Se distanciaram ali um pouco da casa do meu primo. Mas ainda era dentro do sítio, como eu disse. Chegou num canto determinado, esse amigo dele disse: olha, suba aí nessa árvore. Sobe o mais alto que você puder. Quanto mais alto, melhor, que eu vou chamar a pessoa que você vai conhecer. Meu primo achou estranho, mas ficou cismado, subiu, fez o que ele disse. Pois meu primo era muito curioso. Então, a curiosidade já sabe, né? Fez ele subir. Ficou quieto. Meu primo disse que passou uma meia hora e nada daquele homem aparecer. Ele entrou mata dentro e sumiu. Mas foi quando dali a pouco encosta um bicho enorme. Ele dizia que era enorme mesmo. E o bicho ficou ciscando ao redor da árvore que ele estava. Dava pulos. O primo disse que nunca teve tanto medo em toda a sua vida. Já estava escuro, mas ele dizia que dava para perceber a monstruosidade que era aquele bicho. Pulava, arranhava a árvore, noivando meu primo. E ele disse: isso é um lobisomem. Ele dizia que ficou lá agarrado na árvore, pedindo a Deus que aquele animal fosse embora. E de repente, o bicho, uma determinada hora, foi embora. Aí, ele disse que ficou ali, tremendo de medo. Dizia que não morreu de medo, não sei como. E aguentou. E disse que nunca viu coisa tão feia, coisa tão terrível na vida. Deu um tempo e depois de uma meia hora, volta aquele rapaz, amigo dele. Aí ele olhou para ele e fez: aí, tu conhecesse a pessoa? E ele falou: o que foi aquilo? Você quer dizer que então foi aquilo lá que era a pessoa? Bom, o amigo falou: você não disse que não acreditava em lobisomem? Eu tô provando a você que lobisomem existe. Moral da história: quem virava lobisomem era esse amigo do meu primo. Depois de tudo mais calmo, ele se sentou com meu primo e relatou que ele tinha essa maldição, que se transformava desde os 16, 17 anos. Mas ele não fazia mal a ninguém, e quando virava o bicho, ia para dentro da mata, procurava não cruzar com pessoas, bebia sangue de animais. E isso foi um fato verídico que aconteceu com esse meu primo. E a partir dele, ele realmente começou a acreditar em lobisomens. Porque desde então, minha avó nos criou contando essas histórias. E esse meu primo sempre caçoava dela. Dizia que não existia, que era mentira da minha avó. Mas precisou chegar numa certa idade na vida dele para ele realmente perceber que lobisomem existe, que era verídico. Bom, desculpe se o relato ficou grande, mas a história tinha que ser assim. Logo, volto para contar mais histórias da minha avó. Obrigado. Tá aí, galera. Vamos aí ao segundo relato. Olá a todos do canal. O relato que trago aconteceu comigo no ano de 2005,
num vilarejo do interior da cidade de Camancã, Rio Grande do Sul, chamada Vila de Pacheca. Eu trabalhava numa fazenda que ficava a uns 10 quilômetros desta vila, e toda semana vinha para a vila buscar algum mantimento e atracar um namoro. Eu vinha nas quartas e nos sábados, salvo quando estava de plantão, e deixava para vir na sexta-feira e pousava na casa de um tio que era numa fazenda ao lado da vila, e saía de lá por volta das 4:30 da manhã, pois vinha de cavalo, e a pegada era às 6 da manhã no serviço. Numa feita dessas, me vi na vila, peguei o que precisava, dei uma namorada e me cheguei no tio para dormir e desencilhar meu cavalo. Tirei um sono. Ainda meu tio chamou a atenção. O que tu quer sair de madrugada daqui? Avisa que tu vai chegar um pouco mais tarde, mas sai daqui umas 6. E eu disse: não, eu até gosto. Saio daqui dormindo em cima do cavalo e só acordo na porteira. O cavalo sabe até o caminho. Pousei lá e de fato me acordei às 4:20. Bebi um gole de café, encilhei o cavalo e saí. Botei meu ponche por cima e me fui. Saí na estrada e já tirei o meu cochilo. Ia indo tudo muito bem, até que o meu cavalo deu uma negada que quase me tirou de cima dele. Sapateou, bufava. E eu disse: mas que diabo esse bicho viu? Peguei meu revólver, que sempre andava armado, coloquei em cima da perna e fui empurrando meu cavalo na espora. E ele relutando, não querendo seguir em frente, queria dar a volta, voltar para trás. E foi quando comecei a escutar um barulho vindo ao longe, que parecia com um cavalo ferrado andando no asfalto. Aquele som plaque-plaque vinha, mas cá comigo, a estrada é de terra. O que é isso? A lua parecia um dia e as barras do horizonte já anunciava o nascer do sol. E quando chegou, aquele baita ser meio acinzentado, olhos amarelados, da frente mais baixa que a garupa, aos trotes do outro lado da estrada, aceleradito, o meu cavalo, mais apavorado, cruzou no repente meio de lado, meio de frente por aquele bicho, e no que nós cruzamos, meu cavalo disparou numa velocidade que foi parar só na porteira da fazenda, e eu deixei ele correr, porque no que deu para ver o barulho, eram as orelhas que batiam uma na outra daquela criatura. Mas ele não me atacou, nem menção de esboçar um ataque fez. Conforme ele vinha, passou, cruzou por nós e foi embora. Passou-se uns dias e retorno na vila na casa do meu tio e relatei a história. E ele me disse: eu te avisei, não anda de madrugada nessas estradas. Disse ele que eu dei sorte, que aquele bicho já estava velho. E aquilo me intrigou, e eu perguntei quem era, se ele sabia. E ele me respondeu que sim, que o conhecia também. Era um senhor de uns 80 anos, seu Arlindo, que desde o tempo de novo do meu pai e tios, ele já atacava os galinheiros e chiqueiros da vizinhança. Mas não se tinham relatos de ataque a humanos. Bom, esse é o relato. Tenho outros, logo eu envio. Tá aí, galera. Vamos aí a um terceiro relato. Olá, irei contar um relato, mas já digo que realmente não sei o que foi aquilo que ouvimos. Vamos lá. Hoje eu tenho 30 anos. Não me recordo muito bem com que idade eu estava na época. Eu me lembro que era bem nova. Minha tia tinha acabado de se separar do marido. Ficou sozinha na casa com 2 filhos que também na época eram novos. Nesse dia que o marido dela foi embora de casa, ela foi até minha casa pedir para minha mãe, para poder eu e minha irmã dormir na casa dela por uns dias. Lembro que na casa ficou eu, minha irmã
que tinha de uns 5 para 6 anos, meu primo de 4 anos e o outro mais velho, que eu acho que tinha de uns 8 para 9 anos. E claro, a minha tia, que também era bem nova por sinal. Lembro que nesse dia fomos ao mercado na parte da tarde que ficava no centro de nossa cidade. Fizemos as compras e chegamos em casa por volta das 18 horas. E ela foi preparar a comida. Eu e meu primo ficamos no lado de fora para encher os litros de água. Ela morava na última casa do morro e logo à frente, só que descendo, tinha um cemitério e era um matagal horrível. Quando dava certa hora, o povo se trancava dentro de casa cedo. Enfim, ela fez a comida, tomamos banho, comemos e ela e os pequenos foram dormir, enquanto eu e o meu primo ficamos na sala assistindo Homem-Aranha. Lembro até hoje do filme. Não sei a hora que pegamos no sono. Sei que acordei com uns barulhos que vinha de fora. Os cachorros dos vizinhos estavam loucos. Eu chamei meu primo que estava dormindo no chão e falei: "Acorda, tá escutando?" Fique em silêncio e vamos rastejando até o quarto. Chegando lá, chamei a minha tia e acordamos os pequenos. Ela foi olhar no relógio, era mais ou menos 1 da manhã. Foi aí então que depois que todo mundo acordou, que o que estava lá fora ficou mais alvoroçado. Ficou rodando em volta da casa toda. E toda vez que passava perto do quarto onde estávamos, pisava no tampão da fossa e dava para escutar aquele barulho alto. Foi aí que tive a ideia de ir até a cozinha e pegar o que tinha. Falei para minha tia, se aquilo entrar e tentar pegar os mais novos, não vamos deixar. Fui me rastejando até a cozinha, peguei fósforo, álcool, faca, facão, martelo, foice, entre outras coisas que estavam embaixo da pia. Ela nos colocou no banheiro e falou: "Se entrar, vou fazer de tudo para não pegar vocês." Tentamos colocar os pequenos no forro do banheiro, mas não deu certo. Aquilo lá fora foi até quase o amanhecer. Pegamos no sono e acordamos no susto com uma amiga dela batendo forte na porta. Fomos olhar em volta da casa e o lixo estava revirado. A caixa de leite estava picada. Nunca vou esquecer aquilo. Tenho medo até hoje só de lembrar. Um detalhe, fiquei com tanto medo que fiz xixi na cama na noite daquele dia. Esse fato aconteceu no Rio de Janeiro, na cidade de Itaboraí. Um ano eu não me lembro, mas vou perguntar para minha tia, agora que essa história voltou na minha cabeça. Tá aí, galera. Vamos aí então ao quarto relato. Olá, território obscuro. Eu moro no interior de Minas Gerais. E aqui sempre foi comum ter as famosas benzedeiras. E próximo à minha casa tinha uma senhora de uns 80 anos que tinha 3 filhas, sendo mãe e filhas benzedeiras. Porém, com a morte dessa senhora, a filha mais velha se tornou uma espécie de mãe de santo e lidava com os dois lados da força, o bem e o mal. A filha do meio seguiu os passos da mãe e a mais nova abandonou a função por um motivo que só a mãe e as irmãs sabiam. Então os anos se passaram. Ela se casou, teve filhos e netos. O marido sempre mexeu com tropa. Tinha vários animais que serviam para carregar lenha, capim para fazer ração e até material de construção. E o neto mais novo era um companheiro inseparável do avô. Um dia, à tarde, quando eles chegaram com os animais da serra, ele encontrou um alvoroço em casa. A esposa dele, que era a filha mais nova da velha benzedeira, estava incorporada, e o espírito se apresentou como o próprio Coisa Ruim. Ele disse que veio buscar o neto mais novo dela, o preferido, o companheiro do avô. Segundo o espírito, o menino já era dele desde o ventre da mãe. O avô, ouvindo aquilo,
pediu para ser levado no lugar do neto. Disse que não aceitaria perder o neto de jeito nenhum e tornou a afirmar que iria no lugar do neto. Então, uma mãe de santo foi chamada e conseguiu expulsar o cão do corpo da mulher. Mas antes de ir embora, a mãe de santo disse ao avô do menino se ele tinha certeza do que disse, porque aquela coisa ruim não iria embora de mãos abanando. Passaram-se os dias e esse senhor foi levar os animais nas terras. Passou mal e morreu sozinho no meio do mato, sendo encontrado horas depois por um dos filhos, que vendo a demora do pai, resolveu ir atrás procurar. Os anos se passaram e o menino cresceu. Se tornou um ser humano terrível. Já matou 3 pessoas, com requintes de crueldade. Não tem remorso, não sente culpa de nada. Conta rindo como matou um amigo de infância a pedradas e pauladas. Usa drogas e rouba também. A família pegou o ódio dele, culpou ele pela morte do avô e não conseguem perdoar o sujeito de jeito nenhum. Ele até passou um tempo preso, mas hoje está de volta ao meu bairro. Essa história é 100% verídica. Depois de anos, nós descobrimos o porquê o avô do garoto não quis continuar com o ofício da mãe e das irmãs. O motivo é que ela só incorpora espíritos ruins. Nunca incorporou nada de bom. Por isso, abandonou o ofício da família. Bom, esse é o relato. Não é de lobisomem, mas eu queria dividir com vocês. Obrigado por postarem em seu canal. Tá aí, galera. Foram aí vários relatos sensacionais enviados ao canal. Quem tiver relatos iguais a esse e quiser enviar ao canal, o e-mail está aparecendo aí na tela e também está na descrição do vídeo. Me sigam lá nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter. Todos os links aí embaixo na descrição desse vídeo. Galera, muito obrigado e até a próxima.